Vamos começar aqui uma série de aulas sobre este assunto, que são as concentrações. Esse assunto ocorre na química no momento em que nós estudamos as misturas homogêneas, que são chamadas soluções. As concentrações, elas vão acontecer sempre que a gente relaciona alguma coisa do soluto com alguma coisa do solvente ou alguma coisa do soluto com alguma coisa da solução. Eu estou falando aqui alguma coisa, uma grandeza. Massa do soluto com massa de solução, massa do solvente com massa da solução, número de mols do soluto com o volume da solução. Então, isso que é uma concentração, é uma relação entre soluto e solvente, ou soluto e solução. Aqui vamos começar pelo estudo do título. O título é um tipo de concentração que poderia ser chamado também de porcentagem, tá? Então nada mais é do que a porcentagem. É só um nome especial. E aproveitando, quero lembrar você, o símbolo do título é um T maiúsculo. Mas é muito utilizado o tal, sabe? Aquela letra grega que também é usada no símbolo de trabalho na física. Então, a porcentagem em massa vai te dar o título em massa, mas a porcentagem em volume vai te dar o título em volume. Lógico, tá? É uma relação entre soluto e solução. Nós sempre falamos daquilo do soluto em relação ao total, da massa do soluto em relação à massa total, massa da solução, do volume do soluto em relação ao volume da solução. Então agora vamos pensar numa coisa. Eu pego o HBr, o ácido bromídrico, pego 81 gramas dele e coloco em 1 litro d'água. Eu terei uma solução, porque o HBr, substância polar como todo ácido inorgânico, vai dissolver na água formando uma solução. Veja, você que já a essa altura sabe massa molar, se não sabe, veja a aula mais assistida desse canal, que é a aula que ensina a calcular a massa molar, a aula Cálculos Químicos, aula 1. Veja só, os valores das massas dos elementos estão na tabela periódica. O H é 1, o Br é 80, lógico, arredondado como você deve usar nos exercícios de vestibular e ensino médio. Mas se você está na faculdade, aí você usa valores mais precisos. Então o H vale 1, o Br vale 80, 80 mais 1 dá 81. A massa molar desta substância é 81 gramas, Então nós temos 81 gramas por mol. 81 gramas de HBr equivale a 1 mol de HBr. Se eu joguei 81 gramas em 1 litro d'água, eu tenho então 81 gramas por litro. Isso seria a concentração comum. Mas eu posso dizer também que eu tenho 1 mol por litro. Aqui eu tenho a concentração em mol por litro. Mas ainda não é o que eu quero. Eu quero o título. O título é mais fácil ainda, gente. O título é quando você toma a massa do soluto e divide pela massa da solução. A massa do soluto, olha, soluto é aquele cara que se espalha na solução. Assiste aqui no canal uma musiquinha que foi feita sobre isso, que é uma paródia da música Dormir na Praça. Tá? Você digita aí, paródia de Dormir na Praça, vai cair na musiquinha. O soluto é o cara que se espalha e o solvente é o cara que permite que alguém se espalhe nele. O soluto aqui é o HBr e a água é o solvente. A água dissolve tanta coisa que é chamada solvente universal. E você vai gravar isso se você pensar lá naquele templo lá da Igreja Universal. Pensou, tá caindo uma chuva e começa a dissolver o templo. Então a água é o solvente universal. Beleza? Voltando aqui. 81 gramas de HBr jogado em 1 litro d'água.
A massa do soluto é 81 gramas, não há mais dúvida, ele vai se espalhar na água. Mas qual a massa da solução? Então, a massa da solução, a solução é formada do HBr e da água. Eu tenho 81 gramas de HBr, mas eu tenho 1 litro de água, e 1 litro não é massa, 1 litro é volume. Eu preciso saber a massa de água. Eu recorro então à densidade, que é 1 litro dessa substância equivale a quanto em massa? No caso da água, a densidade é muito simples, é 1 kg para 1 litro. 1 litro d'água dá exatamente 1 kg. Pessoal, isso varia com a temperatura, mas nos exercícios nós sempre estamos pensando em 25 graus Celsius, a não ser que o exercício, que é muito raro acontecer, fala de outra temperatura. A densidade da água, quando ninguém te falar nada, é 1 kg por litro ou 1 grama por ml. Grava isso na sua cabeça. Então aqui nós temos 1 kg de água, 1000 gramas de água, com 81 gramas de HBr. Então, a massa de solução é 1081 gramas. Como é que fica o título então? Qual é a porcentagem do soluto nessa massa total? Quanto que ele contribui com esse 1081 gramas? Basta que você divida então 81 gramas por 1081 gramas. A massa do soluto pela massa da solução. Isso vai dar 0,075. Gente, 0,075 é um decimal que é a mesma coisa que você falar 7,5 sobre 100. Sobre 100%. É por isso que a gente fala que 0,075 é igual a 7,5%. Então, aqui está o título desta solução, 0,075. Poderia também ser dito 7,5%, que nada mais é do que expressar o decimal na sua forma de fração. 0,075 é o mesmo que dizer 7,5%. Então, o título pode ser expresso das duas maneiras que querem dizer a mesma coisa. Se você aplicar esse raciocínio que eu te ensinei aqui para o volume, então você vai ter lá um soluto e um solvente. Você descobre o volume do soluto e o volume do solvente. O volume total é o volume de quem? É a soma do volume do soluto com o volume do solvente. Lógico. Se você então dividir o volume do soluto pelo volume da solução, você vai ter o título em volume. Pessoal, o título é só isso, tá? Não fica procurando aqui pelo em ovo, não. É só isso. Então, seja feliz com o título. Quando aparecer, é só você calcular a porcentagem, como você faz desde a 6ª série, ok? Então, um bom estudo para você.